né, nesse período morando aqui nos Estados Unidos, o que é bom e o que é ruim, né? Porque muita gente tem aquela sensação de, depois que eu conseguir me documentar, pegar o meu green card aqui nos Estados Unidos, que só vai ter coisas boas. E acredito que não, né? Aqui não é nem 100% bom, nem 100% ruim. Fala para nós, o que é positivo e negativo aqui, na opinião de vocês? Eu acho assim, engraçado isso. Eu tenho tido bastante decepção com o serviço americano, sabe? Assim, a qualidade do serviço. Então, muitas vezes, seja do ponto da boa vontade da pessoa, e aí não é contra você, é dela, sabe? É da natureza dela. Eu noto que, dependendo do local, assim, o nível do treinamento assim, do funcionário é muito ruim, sabe? Então, você vê pessoas realmente despreparadas, eventualmente, trabalhando. Então, isso decepciona um pouquinho. A etiqueta aqui dos Estados Unidos, com relação, sobretudo, à resposta, eu acho muito ruim. Às vezes, e não é só da pessoa que você manda mensagem, o cara não te responde daqui a uma semana se lembrar. Não é isso. De empresas mesmo, sabe? De empresas, você solicita coisas. Hoje, né, eu fiz uma solicitação a uma determinada empresa, mandei uma mensagem lá para o dono da empresa, e ele não me respondeu, estava online, viu, não respondeu. Aí, 3 horas depois, chegou um e-mail de uma funcionária: olha, o doutor fulano pediu para te enviar tal coisa, enviou errado. Aí eu falo de novo por e-mail para ela e com ele, falo assim: olha, não era isso, eu precisava de outro documento, assim, esse assado, e a resposta não veio até agora. Então, assim, para mim, mas com folga, assim, uma coisa que decepcionou bastante, e não é episódica, sabe? Assim, é uma coisa que acontece com frequência, regularmente. Tá no serviço, assim, uma qualidade assim, de atendimento. E ao contrário, e aí não é tentar fazer brasilismos, né? Não é isso. Mas realmente, assim, quando você encontra os profissionais brasileiros, cara, dão show, assim, sabe? Seja de simpatia, seja de competência mesmo, de dedicação. Então, nesse aspecto em particular do serviço, né? Para mim foi assim, com folga, sabe, Roger? Eu nem pensaria numa outra, assim, mas com folga é a primeira e maior decepção, sabe? Assim, a qualidade do atendimento, não estou falando assim quando você vai no restaurante, da pessoa que te atende, não é disso que eu estou falando, é da competência do local mesmo, sabe? Isso foi bastante... E da etiqueta, sabe? Assim, me parece muito pouco educado, e repito, não digo nem de amigos e de entre duas pessoas, não, eu falo de empresa. Você pede um orçamento para uma empresa e a empresa não te responde. E não responde porque tem muito cliente, então depois ela te responde, sabe? Então, assim, esse aspecto decepciona um pouquinho, né? E uma certa, às vezes, burocracia que eu não consigo entender muito bem a lógica ainda, né? Talvez esteja em mim de não ter pego a ideia ainda e tudo, mas tem uns negócios meio travados, assim, que eu imagino que poderia ser bem mais simples, né? Bem mais fácil. E para você, Márcia? Assim, o principal impacto para mim foi quando a gente estava no hospital, no momento em que você está lidando com uma pessoa que você não sabe qual o risco que ela está correndo, que você não sabe se ela precisa fazer uma cirurgia de fato ou não, que você quer ter acesso a um documento e você não consegue. Você não consegue nem falar com o médico. Então, assim, realmente nesse aspecto que, assim, para mim foi o mais impactante. Porque no Brasil, se acontece uma situação, você está no hospital, a pessoa vai falar com você, vai te explicar, vai te dar atenção. Esse tipo de atendimento, como ele falou, não é aquele atendimento exatamente, você está falando, por exemplo, de um restaurante, ou de uma loja, não é isso, são em coisas que às vezes são muito mais complexas, muito mais tensas, um momento que exige muito mais clareza, né? E você não consegue ter. Então, isso para mim me decepcionou bastante. Eu senti muita dificuldade nisso. E a parte que, assim, você perguntou que a gente gosta, é isso, né? Que até tá. Sim. Positivo e negativo. A parte, assim, o que me surpreendeu, nossa, foram muitas coisas. Foram muitas coisas que me surpreendeu. Primeiro, assim, a adaptação mesmo. Eu realmente me senti muito acolhida aqui, sabe? Eu me senti muito acolhida. E a parte, quando você mora aqui, isso para mim é muito importante, você se sentir inspirado, sabe? Você olhar para o que está à sua volta e você saber que isso amanhã vai estar melhor. Você sai na rua e você vê uma calçada, você vê uma calçada certinha, consertada, sabe? Às vezes tem algum problema ali, logo você viu que foi consertado, tudo arrumadinho, e isso é, digamos, público, né? O que no Brasil você consideraria público. Então tem um cuidado com o todo
eles têm uma eficiência muito grande em manter a paisagem, pelo menos aqui, tá? Falando aqui do sul da Flórida, em manter a paisagem bonita, bem cuidada, essa sensação que está muito bem cuidado. Então, isso me surpreendeu muito, porque você olha e diz, nossa, que lago lindo. Aquele lago foi construído, sabe? Aquela planta que está bonita ali, ela foi podada, ela não está ali por um acaso. Então, tem uma competência nesse sentido. Então, assim, e aí você olha, você sai de casa, você está vendo uma paisagem que está te inspirando, que você sabe que amanhã isso vai estar melhor do que hoje. Então, nesse sentido, assim, me surpreendeu. Não imaginei que eu fosse ficar tão motivada nesse local, sabe? Assim, eu esperava realmente, acho que quando a gente mudou, a gente fez essa decisão de mudar do país, eu esperava, assim, uma qualidade de vida, principalmente segurança. Esse foi um ponto muito crucial para a gente. Estava muito estranho no Rio, a gente teve alguns episódios, e assim, chegar aqui você se sentir seguro, sabe? Isso foi muito, muito, muito importante. Um dos principais fatores para mim foi a segurança. Em relação ao futuro mesmo, você olhar, sabe, e o cenário você conseguir, a longo prazo, conseguir projetar melhor. Acho que no Brasil você não consegue muito bem, sabe, fazer essa projeção. No Brasil, a gente vê, assim, às vezes, falando, né, quem trabalha como garçom no Brasil, a pessoa, às vezes, olha e acha que ali todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa. Aqui não, sabe? Você trabalha como garçom e você ganha muito bem, a pessoa vive muito bem. Então, a longo prazo, ela consegue crescer e daqui a pouco ela é garçom, mas ela já é o dono daquele estabelecimento e vai, sabe? Assim, essa capacidade que o país te dá de te impulsionar mesmo. Claro que tem os lados negativos também, né? Mas... Eu lembrei mais uma, Roger. Assim, Pode falar, pode ficar à vontade. Porque, assim, eu tenho que tomar cuidado para não ser injusto até, porque voltando no tema lá da imigração, como eu disse, eu fiz o meu processo com um escritório americano, não tinha um brasileiro no escritório, e eu não posso nem de longe assim, questionar a competência, até porque deu muito certo, né? Mas era interessante isso, que era muito incômodo para mim, porque o advogado ele não conseguia dar uma opinião, não falava nada. Então, assim, eu precisava falar com ele, né? E aí eu tinha que eu não conseguia mandar uma mensagem para ele. Eu entrava no site da empresa, aí agendava uma reunião e chegava um link para mim para daqui a 2 semanas, meia horinha. Aí isso para o advogado fazer meu processo. E às vezes é uma dúvida. E aí daqui a 2 semanas é que eu conseguia falar com ele, e isso era muito difícil. E aconteceu um fato, na verdade, assim, que foi determinante para a gente. Eu e a Márcia, a gente assim, já morava junto no Brasil, mas a gente não era casado. E eu não sabia dos processos, eu não sabia de como é que funcionava. E como eu estava com o meu processo em andamento, né, eu mandei assim, uma mensagem para esse meu advogado americano, mandei mensagem, tentei agendar uma reunião então, para saber como é que seria o processo dela, eu não sabia como é que seria o processo dela. E aí não tinha resposta. E aí aconteceu uma coisa assim, que foi espetacular, e assim, até hoje eu tenho uma gratidão muito grande a essa pessoa nessa história que eu vou te contar. Um amigo meu tinha um amigo em comum, e eu vejo esse amigo meu fazendo propaganda desse advogado de imigração aqui, que por acaso é de Orlando, né? Chama-se Gustavo Nicolau. Eu não conhecia o Gustavo. E aí eu ligo, insatisfeito que eu estava com o meu advogado, que estava fazendo um trabalho legal, o trabalho dele, mas não tinha essa interlocução humana. Eu ligo para esse Gustavo, lá de Orlando, e falo o seguinte, olha, eu queria que você fizesse o processo, né, da minha esposa, né? A gente não era casado, mas chamava de esposa. E aí comecei a explicar. E quando ele descobriu que eu não era casado, ele falou assim, cara, primeiro, não vou pegar seu caso, porque eu não preciso pegar. Por uma questão ética, não faz sentido pegar, mas não precisa pegar, porque ela tem direito ao green card, basta ela ser casada formalmente com você. E isso, o meu advogado, que sabia que eu morava com ela, não tinha me dito. E não tinha dito porque eu não tinha perguntado. Não orientou a gente. Não orientou. Então, assim, parece que não vai além, né? Não vai além daquele pouquinho. Então, assim, foi muito impressionante para mim a ideia de que eu estou me relacionando com um profissional que é competente, tanto é que ele conseguiu fazer o que ele se propôs a fazer, mas não fez 1 grama além do que ele se propôs a fazer. E, ao contrário, eu procuro, ao acaso, completamente ao acaso, esse doutor Gustavo Nicolau, que era amigo de um amigo meu, né? E por meio dessa pessoa, que por acaso, até tem um canal de YouTube, chama-se Rica Perrone, jornalista esportivo,
ele fala do Gustavo Nicolau, aí, em função disso, eu faço contato com o Gustavo, ele me atende, passa 1 hora no telefone, e orienta, faz assim, e diz assim, não vou pegar seu caso, mas faça isso. Então, foi interessante que depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, tem um vizinho meu, né, que estava com visto de estudante, né, que poderia aplicar exatamente para esse EB2 ele dado. A primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu procurar de novo o Gustavo Nicolau e encaminhar. Encaminhei ele para lá e ele está, assim, esse meu vizinho está fazendo o processo do EB2IW com o Gustavo e está muito feliz. Por quê? Porque ele manda mensagem agora, evidente, né? Claro, todo mundo tem sua própria agenda, mas ele nota essa disponibilidade, além da competência, que isso não tem questionamento, mas essa disponibilidade, esse desejo de conectar, coisa que com o americano, né, eu não vejo tanto. Então, acabei fazendo aqui uma propaganda, né, não programada, mas assim, acho que vale a pena ressaltar, porque assim, de fato, tem coisas muito legais na nossa cultura e no nosso profissional, no profissional brasileiro, e de fato, no profissional americano, pelo menos alguns, decepcionou um pouquinho para mim. É muito legal. O Gustavo, assim, ele tem essa parte que é muito boa de realmente do contato, né? Mas ele é extremamente ético. Então, ele não força uma venda. Ao contrário, ele diz que não vai pegar certos processos. Foi bem legal. Sabe, não dá. Então, quando não dá, ele avisa. Então, é uma pessoa realmente fora da curva, né? Exceção mesmo. E eu acho que vale a pena ressaltar essa coisa assim, do lado bom do brasileiro, né? Para exatamente não ficar um preconceito, tipo assim, brasileiro não quero não. Muito pelo contrário. Assim, no meu caso, eu optei por um americano e lá na frente, assim, e repito, deu certo, mas foi sofrido em algum momento, porque às vezes você quer fazer uma pergunta, tipo assim, é isso, aquilo. E quando eu mandava por e-mail a pergunta, era yes, no, maybe, né? Às vezes eu fazia uma pergunta ele mandava maybe. Link com a resposta, o assim, link lá normal. Eu tinha lido o USS de cabo a rabo inteiro. Eu falei, não entendi esse pedaço, ele mandava o pedaço, sabe? Então, assim, nesse aspecto, assim, realmente foi talvez o aspecto mais negativo, assim, que eu posso ter notado.